Seguindo agora com a oração eucarística, que é o centro da celebração da Santa Missa, onde se encontra a atualização do Calvário. Então, o padre irá iniciar a grande oração eucarística, fazendo aquela saudação, aquele desejo aos fiéis, que ele irá fazer durante várias partes da missa. O Senhor esteja convosco. Então, o que o padre quer dizer quando ele fala essas palavras? O que isso significa? O Senhor está conosco quando nós estamos na graça de Deus, ou seja, longe do pecado mortal. Então, vai falar a Sagrada Escritura: triste é a condição do homem, não sabe se é digno do amor ou da ira de Deus. Então, o padre deseja que nós estejamos na graça de Deus, o Senhor esteja convosco. No rito antigo, a resposta do povo era o mesmo desejo para o padre: e contigo também, et com spiritu tuo. Hoje se diz: ele está no meio de nós. Então, lembremos disso. Desejo que eu esteja na graça de Deus. Se tiver consciência de algum pecado mortal, eu devo buscar a confissão. Nós vemos que a absolvição na Santa Missa, dada no ato penitencial, ela é somente para os pecados veniais. Quem tem consciência de estar em pecado mortal, deve se confessar para poder comungar. Corações ao alto, a segunda saudação. Então é um convite do padre para que nós nos despreendamos de tudo que é mundano nessa hora e levemos nosso coração aonde está Deus. Essa é a nossa resposta. O nosso coração está em Deus. O padre continua: demos graças ao Senhor nosso Deus. Dizendo essas palavras, ele se inclina sobre as oferendas. Nós respondemos: é nosso dever e nossa salvação. Agora segue uma oração que nós chamamos de prefácio. O prefácio, ele é assim como nos livros, o prefácio é uma introdução, onde nós vamos ver aqui uma narração de todas as antigas maravilhas de Deus. O padre vai dizer: na verdade, é justo e necessário. Esse é o prefácio da oração eucarística segunda. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Aqui lembramos a criação do mundo, que foi feita por meio do Verbo. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Aqui lembramos a concepção virginal de Cristo e o seu nascimento, a sua encarnação. Irá seguir: ele, para cumprir vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Aqui, o mistério da redenção. Então, no prefácio, irá se lembrar as maravilhas de Deus ao longo da história. E tem também alguns prefácios próprios do que se celebra no dia. Por exemplo, quando é a missa de Nossa Senhora, tem um prefácio próprio, relembrando as maravilhas de Deus em Maria, ou nos santos, ou nos mártires, nos apóstolos, enfim, dependendo do que se celebra naquele dia. Ao encerrar o prefácio, o padre sempre diz as mesmas palavras, Por essa razão, unamos nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para dizermos ou cantarmos a uma só voz. Vejamos bem, nessa hora, nós sabemos que o reino de Deus, a igreja, ele é dividido em três partes. A igreja militante, que somos nós, que estamos aqui na terra lutando, lutando pela santidade. Estamos aqui na terra, igreja militante. No céu, existe a igreja triunfante. No purgatório, a igreja padecente. Então, a igreja de Cristo, que está nos três lugares: no céu, com os santos; na terra, conosco, que lutamos; e no purgatório, com as almas que se purificam para entrar na glória. Nessa hora do santo, nós vamos ter o privilégio, a graça, de poder unir a nossa voz ao cântico que os anjos cantam a Deus no céu. O cântico do santo, o Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Esse cântico ele é tirado do livro do profeta Isaías. Isaías, que vê o céu aberto e os anjos que cantam num concerto sem fim a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt ele a terra, glória tua. O céu e a terra estão cheios da vossa glória. E a igreja acrescenta ao cântico que Isaías viu os anjos cantarem no céu, a aclamação que os judeus fizeram a Cristo no dia que ele chegou em Jerusalém para a sua paixão.
Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós aclamamos aquele que virá sobre o altar, nas espécies do pão e do vinho, logo mais. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hosana é um grito de viva. Bendito aquele que vem. É como se fosse um salva-nos, por favor, o Senhor que é grande, o Senhor que vem ao nosso encontro. Hosana nas alturas. Bendito o que vem, mais uma vez, em nome do Senhor, hosana nas alturas. O que se segue agora é o momento que nós chamamos de epiclese, que é a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, para que elas possam assim, pela força do Espírito Santo, se tornarem o corpo e o sangue de Cristo. O padre então impõe sobre as oferendas as suas mãos. Esse gesto é tirado do rito do sacrifício judaico. Quando alguém cometia um pecado mortal, e sabia que por aquele pecado eu merecia a morte, mas Deus prescrevia. Então, levar um animal ao templo para que aquele animal morresse no meu lugar. Geralmente era um cordeiro, né? E ao levar ao templo aquele cordeiro, aquele animal, para morrer no meu lugar, o sacerdote impunha sobre ele as mãos antes de matá-lo. Significando o quê? Que o meu pecado passava para aquele animal. Ora, aquele cordeiro pascal era um símbolo de Cristo. O verdadeiro Cordeiro de Deus queria tomar sobre si os nossos pecados. Então esse gesto do padre impor suas mãos sobre as oferendas remete a esse gesto, né? Ele irá morrer pelos nossos pecados, como dirá o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, caiu sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. E ao impor as mãos, o sacerdote invoca o Espírito Santo, dizendo: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E traz sobre as oferendas o sinal da cruz. O que se segue agora é um momento que nós chamamos de anamnese. O padre irá proferir sobre as oferendas as mesmas palavras que Cristo proferiu na noite da Quinta-feira Santa, quando ele instituiu a Eucaristia. E são essas palavras, as palavras de Cristo, que têm o poder de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Então, o momento exato em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue do Senhor são os momentos em que o padre profere as palavras de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quando o padre invoca o Espírito Santo, o acólito toca a campainha, é um sinal de alerta aos fiéis. Nessa hora todos se ajoelham. Esse gesto de se ajoelhar nessa hora é prescrito pelo missal romano. Então só não se ajoelha quem não pode por algum motivo de saúde. Todos os fiéis devem estar de joelhos. Somente o padre fica de pé. Então ele irá fazer a anamnese. Na noite em que iria ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo. Nessa hora o padre se inclina, toma nas mãos a hóstia e irá proferir as palavras da consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nessa hora, depois da consagração, o padre eleva sobre o altar, já não mais a hóstia, mas o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali presente. Então esse gesto do padre levantar sobre o altar a Sagrada Hóstia remete àquele instante em que Cristo é levantado na cruz, entre os céus e a terra, como um sinal de paz. Como vai falar mais para frente a oração eucarística, né? Que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação a todo mundo, né? Cristo se ergue sobre a terra como um sinal de paz entre Deus e nós. Então, também como diria Santo Agostinho, ninguém comungue deste pão sem antes adorá-lo. Então o padre também levanta sobre o altar a Sagrada Hóstia para que nós possamos adorar ali a presença de Cristo. Então é comum que os fiéis mentalmente recitem aquela prece dita por São Tomé: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé.
Depois o padre coloca mais uma vez sobre o altar a Sagrada Hóstia e genuflete para adorar o corpo do Senhor. Depois ele irá proceder à consagração do vinho, com as palavras semelhantes. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo. Se inclina mais uma vez. No rito antigo, o padre falava com a boca bem próxima ao cálice, bem próxima à hóstia, quando fosse consagrar. Ele se inclinava literalmente, botava os cotovelos sobre o altar, indicando que era a palavra que transformava, né, que tinha o poder de mudar a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. E diz: tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E aqui é a ordem de Cristo: façam isso em memória de mim. Do mesmo modo como aconteceu na consagração do pão, o sacerdote eleva sobre o altar o vinho com o precioso sangue de Cristo, para ser adorado. Então, Cristo que é elevado diante de nossos olhos, atrai para si o nosso coração. Como ele próprio diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ali ele recebe a honra de nossa adoração, ele recebe o nosso incenso. Ali também naquela hora da elevação, o acólito incensa o Santíssimo Sacramento, ou o diácono, significando o quê? A nossa adoração a Deus. Depois, mais uma vez, o padre genuflete para adorar a presença eucarística de Cristo sobre o altar, irá se voltar para os fiéis e dizer: eis o mistério da fé. Então aqui nós vemos, como fala São Pio X no Catecismo, o ato do padre consagrar separadamente o pão e o vinho, né, a separação do corpo e do sangue de Cristo, representam ali a sua morte. Cristo, na cruz, ele perdeu todo o seu sangue, né? Ficou o corpo para um lado, o sangue para o outro, o sangue totalmente derramado, até a última gota. E quando não tinha mais sangue para derramar, derramou a água. Não é? Então, aqui se vê a morte mística de Cristo, o corpo e o sangue separados, consagrados separadamente. A nossa resposta ao Padre: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E o Padre irá prosseguir com as anáforas, que são aquelas orações que ele irá rezar, né? Assim como Cristo na cruz, que intercedeu por nós, pediu perdão por nós, prometeu o paraíso ao ladrão arrependido. Na Santa Ceia também Cristo pede pela unidade dos cristãos. O Padre irá fazer essas orações. Então, seguindo aqui a oração eucarística terceira, o Padre irá dizer ao início: celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, de sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graça este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia conosco. Essa parte é lindíssima, né? Reconhecei aqui diante do altar, aqui sobre o altar, o sacrifício que nos reconcilia convosco, que nos traz a paz. E, em seguida, ele irá pedir pela unidade da igreja, assim como Cristo pediu na Santa Ceia, que todos sejam um, como tu, Pai, é um. Irá rezar pelo Santo Padre. Na Santa Ceia, Cristo rezou por São Pedro. Ele vai dizer, né? Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar-vos. Eu, porém, rezei por ti, que a tua fé não desfaleça. Quando tiveres convertido, fortifica os teus irmãos, confirma a fé dos teus irmãos. Então o Padre também irá rezar pelo Santo Padre, o Papa, e pelo Bispo. Então você vê, o Padre sempre vai rezar as orações no plural. Nós vos oferecemos, nós vos apresentamos. Então quem é esse nós que oferece a Deus o sacrifício? É Ele e o Bispo. Então o Padre tem que demonstrar na Santa Missa essa unidade com o Bispo. Só existe, como vai falar Santo Inácio de Antioquia, uma Eucaristia válida, que é a do Bispo. Então ele irá dizer umas palavras fortes também. Quem constrói um altar ao lado do Bispo, sem comunhão com o Bispo, oferece o sacrifício aos demônios. Então o sacerdote oferece em união com o Bispo, em união com o Santo Padre, os sucessores dos apóstolos e o Papa de modo especial de São Pedro.
irá pedir pela unidade da igreja, irá pedir pelos vivos, pelas nossas intenções, e irá pedir pelos falecidos. As almas do purgatório que também recebem da Santa Missa o seu sufrágio. E ao final das anáforas, ele irá elevar, mais uma vez, sobre o altar, a patena e o cálice, e irá dizer, essa oração chama-se doxologia: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Quando eu vejo essa oração, deve vir à minha mente aquele instante em que Cristo na cruz oferece a Deus Pai o seu sacrifício. Tudo está consumado, está realizada a redenção do mundo. Então Cristo se volta para o Pai eterno e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E aqui, nós fiéis respondemos o que é chamado de o grande Amém. Conta a tradição que quando os cristãos se reuniam nas catacumbas, no tempo da perseguição, que era dito esse grande Amém, o templo dos pagãos tremia. Tal era a força do vigor da fé daqueles primeiros cristãos. Esse é o grande Amém. Encerra aqui a oração eucarística e começa então os ritos da comunhão, que é a preparação para a comunhão. O padre irá nos convidar a rezar a prece do Senhor, a prece do Pai Nosso, com as seguintes palavras: obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Irá seguir o Pai Nosso. Ao fim do Pai Nosso, nós não dizemos amém. Por quê? Porque a oração continua. O padre irá fazer um desdobramento da última petição do Pai Nosso, que é o livrai-nos do mal. Irá seguir: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Nós respondemos depois, ao terminar essa oração: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Continua a oração, mesmo desdobramento. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Agora sim, nós dizemos o Amém. Amém. Depois da oração da paz. O Padre então se volta para nós mais uma vez, para os fiéis, e diz: a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ele então convida, se for apropriado, ele também pode omitir o abraço da paz. Mas nessa hora se prescreve o abraço da paz. Nós saudamos com o abraço da paz quem está à direita, à esquerda, no máximo quem está na frente e atrás, para não dispersar. Em seguida, o padre irá fazer a fráxio, a fração do pão. Nesse momento, ele quebra em duas partes a hóstia consagrada, irá tirar dela uma parte menor e irá colocar dentro do cálice, misturada com vinho. Enquanto ele coloca, nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós vemos ali a hóstia quebrada, remete àquela visão de São João no Apocalipse. Eu vi um cordeiro de pé, como que imolado. Nós sabemos que Cristo, imolado, já não morre mais. Ele está ali de pé, mas como que imolado, quebrado em duas partes. E aquele pequeno fragmento da hóstia que o padre coloca no cálice representa a união do corpo e do sangue de Cristo no Santo Sepulcro. Como ele vai falar na oração que segue: esta união do corpo e do sangue de Cristo que nós vamos receber nos sirva para a vida eterna. Nós não recebemos em comunhão o Cristo morto, mas sim o Cristo vivo, a sua vida, vivo e ressuscitado, imolado já não morre e morto vive eternamente. Então, na consagração, o ato de separar o corpo e o sangue nos lembra a morte de Cristo, nos remete à morte de Cristo, torna presente sobre o altar a atualização incruenta do Calvário. Aqui se vê um símbolo que remete à ressurreição, à união do corpo e do sangue de Cristo, a vida de Cristo. Em seguida,
irá prosseguir, o padre irá tomar a hóstia quebrada, irá mostrar para os fiéis e dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A nossa resposta é a resposta do centurião: Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e minha alma será salva. E o padre prossegue: que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Então ele comunga, depois irá dar comunhão aos acólitos e depois aos fiéis. Nós vimos no vídeo anterior, do ofertório, quanto tempo fica Cristo, está a presença de Cristo na hóstia consagrada. São Pio X responde: enquanto duram as espécies. Então, quanto tempo fica Cristo em nosso interior, no nosso corpo, com sua presença física, eucarística? Enquanto duram as espécies. Enquanto a minha digestão, o calor do meu corpo, consome aquele pão, que vai de 10 a 15 minutos, dependendo do tempo de digestão de cada pessoa. Então, nesse tempo, de 10 a 15 minutos, Cristo permanece no meu coração com sua presença física, eucarística, sacramental. Então, a presença física dura de 10 a 15 minutos e a presença pela graça irá durar até eu cometer o primeiro pecado mortal. Então, por isso é importante que nós aproveitemos esse momento depois da comunhão para ter nosso diálogo, nosso encontro com Cristo, fazer nossa oração, nosso louvor, nossos pedidos, nosso agradecimento a Ele, que se dignou vir até nós. Então, nessa hora, que ninguém se distraia com outra coisa, com qualquer coisa que não seja Cristo, que está ali, no meu coração, para me ouvir, para estar comigo. Cristo se alegra em estar conosco. Ao fim da comunhão, o padre irá purificar o cálice dos fragmentos do precioso sangue e a patena, as âmbulas, aquelas vasilhas que se usam na distribuição da comunhão, de qualquer fragmento. As partículas que sobram são guardadas no sacrário para a adoração dos fiéis ao longo do dia e também para ser levado aos doentes como viático. Então, todo fiel católico em perigo de morte tem direito a receber a comunhão, que nós chamamos de viático, a última comunhão, aquela comunhão que me prepara para a viagem eterna, né? Para a última viagem. Terminada a purificação, o padre nos convida mais uma vez à oração, a última oração da missa, a oração post-comúnio, oração pós-comunhão. Em seguida, encerra-se a Santa Missa com a bênção final. Essa bênção final, segundo a maioria dos livros que eu tive contato, ela remete àquela última bênção que Nosso Senhor deu aos apóstolos antes de subir aos céus. Por isso ela é uma bênção de envio. Cristo abençoa e envia em missão. E depois, fazei discípulos meus, todos os povos. Eu que me alimentei do corpo de Cristo, eu que carrego em mim a vida de Cristo, eu devo agora ser uma continuação no mundo da presença de Cristo. No meu trabalho, na minha vida cotidiana, na minha escola, em casa, eu devo continuar a presença de Cristo que eu recebi em comunhão. Então o Padre diz, mais uma vez: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O diácono, se estiver presente, se não estiver presente, o próprio Padre irá despedir o povo com as seguintes palavras: ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Na missa antiga se diz: ite missa est. Nós dizemos: demos graças a Deus. Esse foi o último vídeo da nossa série de formações sobre a Santa Missa. Nós iremos gravar outros, mas de já agradeço a todos que participaram, que ouviram. Deixe seu like, inscreva-se no canal e divulgue também o nosso apostolado. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.